Bom dia, com muito amor, muita alegria. Dia 22 de setembro, terça-feira, começo de primavera. A gente aqui nesse café quântico tão especial que nós vamos fazer com a Roberta Aranha, onde a gente vai falar, como prometemos ontem, sobre o tarot quântico, uma das terapias na qual que ela faz, com essa metodologia com o mestre Juan de la Luz. Ela vai estar aprofundando um pouquinho para a gente. Bom Oi, dia, Rô! Bom dia! Tudo bem? tudo. E você? Tudo ótimo. Mais uma vez um pouco atrasada. Ai, de manhã é tão complicadinho porque tem o horário que as crianças vão acordando. Aí eles pedem atenção e pedem uma coisa e vem. Quando eu vejo, o tempo passou. Canalizo e aí quando a gente vê, a gente passou do tempo. Mas estamos aqui firme e forte todos os dias, né? A gente atrasa um pouco, mas a gente entra com muito amor para passar toda essa informação, passar essa vibração de amor em qual a gente alcança nesse processo com a guia do mestre, né, Rô? Bom dia, que linda que você tá. Colorida, como a primavera, aqui no Brasil começa a primavera, você está aí, Estamos em sincronia no azul, né? viu? Eu tô de pijama aqui, a calça do mestre que eu sempre uso, e Ai, tô de azul aqui. Ah, eu tô numa fase bem azul, sabe? Muito azul mesmo. que legal. Cada vez mais. Cada vez mais azulada aí, né? Cada vez mais conectada aí com a essência, né? Espera aí que eu vou pegar aqui meu fone, que eu esqueci. Fica melhor para ouvir, espera aí. Mas Cada vamos. vez mais conectada com a essência e muito lindo. Como as cores falam, né? Porque as cores vibram, são vibrações. E aí eu usava muito preto, né? Muito, eu usava demais. E hoje eu já não consigo usar tanto preto. Eu uso ainda, mas muito menos. Como as cores realmente vão. Quando mais conectada a gente tá, mais a gente às vezes não sabe o porquê coloca determinada cor. Você planeja uma coisa desde a mente, quando você vê, você botou uma coisa totalmente diferente, né? Mas Que é legal muito isso. A lindo gente a isso. gente está aqui falando sobre as cores, né? Porque todas essas referências simbólicas que a gente tem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tarot quântico, e tem tudo a ver Uhum. por conta da questão da Tem tudo a ver. imagem e de tudo isso que a gente acaba referenciando, né, a nossa energia interna por essas energias que a gente alcança materializar ou plasmar no campo, né, onde a gente está inserido. Né? Total. Eu sou super conectada com a questão da imagem, da beleza, ou seja, quando você às vezes pensa em algo, às vezes antes do pensamento vem uma imagem, né? Uhum. Já aconteceu isso com você? Já, já vem. É, a gente sempre tem uma forma da expressão, como eu vou dizer, a energia plasmada, né? Que é a energia plasmada dessa imagem. Sempre que alguma coisa fala, já vem para mim a imagem mesmo. Muito É tão interessante. automático que a gente às vezes nem capta, inclusive os sonhos, né? São material onírico do nosso próprio corpo em estado de inconsciência, revelado através de imagens, né? Imagens sensoriais, às vezes perceptivas, às vezes nem chega a ser uma coisa totalmente nítida, mas nós somos capazes de, às vezes, descrever todo um cenário. Por isso Como as que nossas terapias, né, multidimensionais. Tem gente que me exatamente. pergunta, mas tá, você vê como se estivesse vendo um filme? Uhum. Aí eu falo, não é uma coisa que nem eu tô vendo, não é não é uma imagem que a gente está acostumada,
tridimensionalmente, que eu vejo como uma fotografia. Não. Uhum. É uma imagem, eu consigo sentir a imagem. É como se você estivesse dentro dela numa realidade virtual, né? Exatamente, por exemplo, para mim vem muito, vem muito para mim estradas. Sempre quando eu vou fazer uma imersão, acaba eu vejo muitas paisagens, muita estrada, uma estrada de folhas, uma estrada de flores, e eu sinto como se estivesse pisando nessas flores para poder descrever aquilo. E é muito Uhum. legal, porque, tipo, ver um lago, eu não vejo o lago ali como um lago aqui que a gente vê, né? Uhum. Mas eu sinto este lago. É uma coisa muito, é sensorial É mesmo, é algo sensorial. muito, é multidimensional, é muito mais profundo, é muito mais da sensação de estar lá do que propriamente ver a paisagem de que está, né? Exatamente. Exatamente. É muito aquilo, eu vejo muito aqueles, eu tenho a sensação, sabe aqueles, eu não sei se você já foi para Disney, mas tem uns brinquedos, uns simuladores que você Uhum. está dentro de uma cabine, Aham. aparecem imagens, mas se você fechar os olhos, você sabe onde você está. Tipo, tem um do Avatar na Disney, no Animal Kingdom, que é impressionante, que você sente o cheiro, você sente. E isso eu consigo, é como se eu tivesse num simulador desse, quando eu estou fazendo uma terapia multidimensional. Uau, É. eu viajo sem precisar ver aquela imagem plasmada Uhum. ali, mas a sensação, Uhum. eu vejo a Virgem, eu vejo tudo isso, mas é uma sensação da presença, é uma É, não tem sensação, forma, é um né? Na sentir, verdade, não tem não forma. tem forma. A forma a gente vai criando conforme a sensação. Exato, É muito legal. Eu falo exato. que às vezes é como um ultrassom, né? Que você vai passando É, o ultrassom e ele vai, e aquele som, aquela frequência, aquela vibração vai formando e vai exato, revelando, né? Rô, É exato, uma super revelação interessante. energética daquilo que está plasmado no seu sentir. Então, quer dizer que o nosso sentir, ele nos dá caminhos, nos mostra paisagens, lugares, ambientes, sensações, tudo Total. isso, né? O nosso sentir é assim. Tanto que quando a gente vai trabalhar com arqueologia, quando você vai buscar lá as primeiras, as coisas, as informações e mais antigas, né, que a gente tem rupestres e tal no planeta, são o quê? São imagens desenhadas nas pedras, né, que Uhum. ficaram aí gravadas por nossos ancestrais e era uma forma de comunicação, né, que nós tínhamos e ainda está aí, ela existe, é assim, essa comunicação visual. Por isso o celular, a Tanto que televisão, tanta o informação das civilizações antigas nós sabemos por meio dessa comunicação visual, né? visual. Por que que os celulares, o cinema, o Netflix, ou seja, tudo isso bomba? Por quê? Porque tem imagem, né? Porque tem Total. essa, plasma essa imagem real, entre aspas, porque essa realidade a gente já sabe que ela pode ser verdadeira ou não, você pode montar todo um cenário, parece uma coisa e não é, mas é o que você está ali e é o que nós humanos somos muito conectados e somos muito visuais, né? Muito conectados com essa energia da imagem, é a forma de comunicarmos, né? De nos comunicar, né? É uma forma muito viva, né, para nós. E isso não significa que, e mesmo as igrejas, se a gente for nas igrejas, nos templos, eram todos pintados e desenhados. Naquela época não existia internet. Então, como é que as pessoas passavam a informação? Através de símbolos, de imagens. Então, e essas imagens foram sendo armazenadas, existem estudos em relação a vários arquétipos e quando você imagina, por exemplo, um rei, né, você tem uma imagem arquetípica internalizada do seu pai,
do seu avô, de uma pessoa de poder conectada a um trono, né? Conectada a um lugar sentado ali, onde De você, liderança, de de liderança, posição. um homem que carrega um cetro ou uma coroa, ou são imagens que com alguns símbolos sempre estão nos informando alguma coisa. E o tarô é um livro mudo, na verdade, é um livro escrito por seres que foram plasmando essas imagens, né, nessas cartas, nessas lâminas, e existem os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores do tarô são esses arquétipos e que contam um pouco, tem uma diferença de alguns tarôs, mas eu utilizo geralmente o tarô de Marselha, e também tenho a base de estudo do tarô baseado no Oswald Wirth. Eu aprendi com o meu mestre que me ensinou o curso de tarô, que era o Rodrigo Arres, Você sabia que que é meu um... sobrenome é Wirth? Ah, sim, é verdade. O meu nome é Então, Wirth. o Oswald Wirth tem um tarô que é muito bonito, que eu utilizo quando faço os jogos. Aqui é uma carta do tarô, que é o mago, que é a primeira carta. Você vê como ele é super simbólico, então a gente fala Deixa eu botar o das... óculos, porque aqui, depois Ele dos é, não sei se 40, a você está coisa vendo. foi Então, por óculos exemplo, o agora. mago, que é a primeira carta, né? Ele tem aqui um infinito na cabeça, ele tem a cor Uau! vermelha, ele tem essa mesa que está em cima de 3 pés. Então, ele tem aqui todos os elementos, ele tem a varinha mágica, né? A varinha, que é uma conexão com o céu e aqui o plano da terra, a água, o cálice, a espada, né? Então, Super interessante. tem uma flor aqui que nasce embaixo entre as pernas dele também, essa conexão com a natureza, com a terra. Então, assim, as imagens do tarô são muito simbólicas, né? Cada uma delas tem uma simbologia, que aí o mago representa o início, né? Uma coisa, é um ser, inclusive, que não tem nem é homem nem mulher, né? Ele é um Não tem pouco gênero. andrógeno, né? Ali é um pouco sem gênero, né? É o mago, é o masculino, mas na verdade ele é um pouco assim como a carta 14 também, que não tem uma coisa muito forte ligada a essa expressão De dessas gênero. polaridades. Isso. Então é um início, é um começo. E o tarô do Wirth tem toda uma história, né, sobre a evolução e o processo de ascensão do humano. Então, isso foi plasmado nas cartas como um conhecimento oculto, né, de todo um trabalho de evolução do ser. Era oculto por quê? Porque naquela época, quando foi criado, e ninguém sabe exatamente quando, que linda, A a Yara, gente... querida, minha amiga. Então, quando Linda. plasmaram essas imagens e foram desenhando essas imagens e contando essa história da evolução do ser humano, essas coisas eram tratadas como, tanto que a igreja e várias, né, guardavam esses segredos muito bem guardados a respeito. Uhum. Porque naquela época quem tinha conhecimento tinha tudo, né? Era uma coisa assim. Então, esses conhecimentos, tem até aquele filme O Nome da Rosa, né, que fala exatamente sobre isso, né, de como o conhecimento, e a gente tem essa história relacionada ao cristianismo, né, então, Em nome da os Rosa milagres. foi aquele de venda de indulgência, que foi do Protestantes, não foi? É um filme que conta das igrejas, todo o Então, conhecimento foi quando sagrado. começou a parte de protestante na Isso. Alemanha, Se com a venda eu de não me indulgência. lembro exatamente, mas eu lembro que no Nome da Rosa tinha essa questão do guardar a informação, né? As Sim, pessoas que tinham sim. acesso a essa informação. Tanto que, Que ele é, fazia pergaminhos. exatamente, Sim, eu lembro. e isso existe, né, em todas as seitas, religiões, em todos ainda que querem manter o conhecimento como algo sagrado, mesmo
os milagres, né, e as revelações de Fátima, né, que o Vaticano guardava essa informação e tal. Então, são informações Ah, tem muito as informações que foram as gnoses, né? Os gnósticos exatamente. que destruíram e que agora estão Aham. achando a cada canto do planeta tem aí uma Tem, parte dos exatamente, manuscritos, a dos história de Maria manuscritos. Madalena verdadeira Aham, e tudo aham. isso que se destruiu por conta de justamente o que você falou, quem tinha o conhecimento tinha poder, né? E aí se destruindo e se separando também, né? Essas informações, né? Isso não deixa de ser verdade hoje, porque se a gente for olhar, né, Google, né, tem É, todo o acesso a quase todo, tem um banco de dados imensos e faz conexões com todas as informações que devem ser, que aparecem, que não aparecem, que não sei o quê. Então, hoje você tem aí um banco. O que são as informações? Bancos de dados, né, de que são de informações. informações. E a própria inteligência artificial é feita a partir do quê? De bancos de dados de informações captados e guardados de nós mesmos e que agora vão ser utilizados para criar robôs e aparelhos que utilizem esses bancos de dados de uma forma inteligente, fazendo conexões entre eles. Bom, enfim, tudo isso para dizer o quê? O tarô, na verdade, existe aí, traz uma informação muito pontual, muito profunda, simbólica, através das imagens. E ele fala, esses 22 arcanos maiores, desse processo evolutivo do ser humano, né? Então, se a gente for olhar como um processo e um caminho espiritual, cada carta vai representar um ponto e um passo nesse processo desse caminho espiritual. Então, como são 22 arcanos, né? Ele vai do 1 ao 11, falando mais de uma forma, assim, as pessoas que começam o processo a partir de conhecimento mais racional, depois ele coloca em prática esse conhecimento na vida, né? A partir do arcano 7 até o arcano 11. E depois do arcano 12 seriam as pessoas que começam um processo mais praticamente, de uma forma prática, e começam depois dessa forma prática a conhecer isso que praticou. Então são duas linhas, né? Uma linha mais seca e uma linha mais úmida, então como se nós já tivéssemos passado por todas essas etapas de encarnações e encarnações em algum ponto dessa trilha que o tarô, que os arcanos maiores nos levam, formando um Ouroboros, que é aquela cobra que come o próprio rabo, ou seja, do 1 ao 22, que é o arcano 22 é o arcano, o louco, que ele é tanto o 0 como o 22. Em alguns arcanos ele aparece como a carta 0 e em outros arcanos ele aparece como a carta 22. Então, por quê? Porque ele é como um coringa, Que ele é o Coringa, ele eu é ia falar. tudo e nada ao mesmo tempo, né? E aí você volta de novo e você está assim, sempre nessa roda das encarnações aí, indo e voltando, né? Que é, na verdade, da onde a gente tem que começar a dar os saltos e ir mudando esse círculo, né, para novos estados de consciência. Então, o que acontece? Quando o tarô, muitas vezes, as pessoas acham que quando vão numa cartomante, em alguma, ou nessas coisas de jogar runas, pedras, ou tudo isso que é simbologia, que aquela pessoa está lendo, está vendo alguma coisa que você não sabe de você mesmo. E isso não é verdade, porque toda a informação está dentro de nós. Toda a informação está dentro de cada um de vocês. Você tem toda a informação para você mesmo. Basta você acessar essa informação dentro do seu coração e no seu profundo. Nós, quando fazemos uma terapia, seja como uma cartomante e tal, o que acontece é que quando você faz esse tipo de terapia desde a mente, ou seja, essas pessoas utilizam, a pessoa utiliza esse tipo de terapia
como adivinhação do que vai acontecer com o outro, isso não existe, né? Ninguém adivinha nada. Você pode simplesmente se corresponder com a energia do outro e captar o que aquele ser tem uma potencialidade de experimentar. Mas se você não está fazendo um trabalho com você mesmo, você vai captar uma energia, vai entrar e vai tocar a energia do outro. E você vai começar a se carregar dessa energia e também pode falar coisas para o outro que estão conectadas com coisas que têm a ver com a sua vida ou com a vida de outras pessoas que você está misturando nessa informação. E pode estar plasmando para o outro algo que nem é, na verdade, algo positivo, né? E Então, nem é correspondente nem com é esse ser. correspondente com esse ser e que às vezes esse ser nem está preparado para ouvir. Então, o que acontece é que quando a gente faz um trabalho desde a mente, a gente sempre está tocando a energia. E muitas pessoas que fazem isso acabam não suportando. Eu sei porque eu trabalhei durante muito tempo, desde que eu comecei, quando eu tinha 20 anos de idade, eu sempre joguei tarô. E o que eu sentia é que eu passava muito mal com isso. Às vezes eu até adoecia, dependendo do jogo de tarô que eu fazia. Eu até adoecia. Por quê? Porque eu tocava a energia das pessoas. E eu já morri muitas vidas por conta disso. Até na época da Inquisição me mataram numa fogueira. Por quê? Porque eu trabalhava com essas informações de uma forma mental. Eu não tinha essa consciência ainda do despertar dessa consciência do ser de luz que eu sou e que, na verdade, essa informação não é minha. Essa informação, ela é uma informação plasmada no universo e que a gente acessa ela para aquele ser se a gente tiver numa energia limpa, conectada como um canal de luz, né? Então, a informação ela vem mais limpa. Então, como eu estou fazendo esse trabalho com o mestre já há 13 anos, né? Agora, há uns, sei lá, acho que uns 6 anos atrás, mais ou menos, 7, eu voltei, eu estudei o tarô, adoro o tarô, sempre gostei. Eu jogava, sempre joguei tarô, mas parei de jogar depois que eu conheci o mestre. Fiz minha dissertação de mestrado, estudei psicologia. E quando eu fui estudar psicologia, paralelo a isso, eu já comecei a fazer a dissertação de mestrado na Unicamp. Eu sempre amei as artes, sou muito conectada com as artes. E tem umas pinturas simbolistas do século XIX, do Gustavo Moreau e outros pintores. E eu fiz uma conexão entre essas imagens simbólicas que tinham asas, que tinham seres alados, que eram imagens que até artisticamente não eram muito aceitas no século XIX, naquela época. Aqueles artistas eram um pouco vistos, assim como os tarólogos também eram vistos assim, meio estranhos. Por quê? Porque essas imagens sempre revelavam sentimentos, perdão, tinha uma ligação. Essas imagens revelam, né, sentimentos e não só sentimentos das pessoas, mas como também sentimentos coletivos. A arte sempre revela muitas vezes o que o coletivo está vivendo naquele momento. Então eu fiz uma dissertação que conecta, né? Essas imagens arquetípicas naquela época com as imagens do tarô, porque muitas tinham muitas semelhanças. Se você olhar algumas imagens desses artistas surrealistas, tinham conexão com essas Imagens do lâminas do tarô. tarô, que eram, na verdade, muito similares, né? Então, eu comecei a fazer uma conexão arquetípica, né? Entre essas imagens dos pintores com as cartas do tarô e a simbologia que cada carta tem, o que queria dizer, com aquele momento que aquele artista pintou naquela época, né, na Europa, o que estava acontecendo naquele momento, né, e qual era a relação da interpretação do arquétipo da carta com a pintura. Então ficou bem interessante. No fim eu peguei as próprias os próprios quadros, né, dos artistas e transformei como se fossem lâminas e cartas e fiz como um jogo. E aí joguei esse jogo e Que comecei a legal. interpretar, né, interpretar
as pinturas nesse jogo em relação ao que estava acontecendo naquela época. Então, era muito legal como dava para, de alguma maneira, ver que Estava conectado. tudo estava conectado. Então, nós somos só canais que trazemos as imagens, que trazemos, né, essas informações aí para que a gente possa compreender um pouco mais de tudo. E aí, quando você joga o tarô, né, e eu faço isso conectada com o seu ser de luz, o que acontece? A partir daquele jogo de tarô, eu posso, como um canal, ir trazendo uma informação conectada ao seu estado, ao seu momento, né? Mas também levando em consideração, porque eu faço como se fosse um mapa astrológico, né? Eu vou misturando aí as simbologias, né? Então, como se fosse um mapa astrológico, colocando as cartas aí, vendo área por área da sua vida, como, né, de alguma maneira tem algumas interpretações, algumas situações que você precisa integrar, Uhum. mas desde uma visão da tua essência. Então, na verdade, é uma conversa com você mesmo, porque não sou eu que estou te dizendo aquilo, mas é o que eu sinto do seu ser essencial, porque no fundo nós somos um. Então, aquilo que você não alcança ver, mas que a carta pode trazer para você um símbolo, uma imagem daquilo do caminho que você precisa começar a observar é, com mais Atenção. profundidade, com mais atenção, né? Então, não é uma adivinhação, não é isso. É apenas a revelação, é aquilo que a Roberta, é como se a gente fosse passando aí um ultrassom, né? E as imagens do tarô vão servindo como essa revelação desse sentir, desse momento que você está vivendo, que você está passando, para que você possa ter insights e falar, uau, é isso, eu estou sentindo. Porque às vezes a gente sente uma coisa, a gente tem uma intuição, mas a gente não acredita na gente. Né? Então, quando você se dá de presente uma terapia dessa, você começa também a validar o teu sentir. Porque eu não vou dizer aquilo que eu digo e que não faz sentido para você, vai te soar mal, e você vai falar, não, isso não tem a ver. Por quê? Porque o que tem a ver com você é aquilo que te expande. Né? Por quê? Porque a Total. gente faz um trabalho com um propósito de amor. Eu não estou aqui para dizer para você algo ruim, né? Mas para que você, porque só quando você está mal, esse ruim pode aparecer. Mas também a gente, como canal, vai te mostrar qual é a oportunidade que isso tem na sua vida, para você poder ver o lado bom também, né? Para poder Uhum. ver de uma forma multidimensional. Porque não existe quem julga se é bom ou ruim, é a mente. Porque não existe Exatamente. nada ruim, existe oportunidades de crescimento ali. Oportunidades, tudo tem um propósito de amor. Por mais que a gente, desde a mente, aquele momento que a gente está vivendo, aquele estado que a gente está, pareça ruim, ele é uma oportunidade para você ver a sua luz, porque às vezes quando você está na sombra é que você consegue, né? Você tem que enxergar a sombra para saber que tem sombra, né? Então é muito legal, né, Rô? Exatamente. Porque tudo é uma oportunidade. Você mostra a oportunidade por detrás desse evento e desse estado, né? Exatamente. Então, assim, o que eu queria explicar é que nesse processo do mestre, não é que você vai largar tudo que você faz para fazer tudo diferente. Não, não é isso. É você continuar fazendo tudo que você faz, só que de uma conexão de luz e de amor. Então, eu sempre joguei Alinhada. tarô alinhada à sua essência, né? Então, eu sempre fui advogada. Hoje, quando vem alguma causa, alguma coisa para mim, com certeza eu vou trabalhar nisso a partir desse olhar, né, de luz que eu tenho, mais para conciliar e fazer acordos do que para criar discórdias. Então, eu sei porque eu trabalhei 25 anos como advogada e depois que eu conheci o mestre, comecei a fazer esse trabalho, eu fui
levando esse trabalho, mudando a minha forma de atuar como advogada para uma advogada mais conciliadora do que uma advogada conectada a essa energia mais a mediação, a conciliação, né? Do que, assim, sabe, essa advogada combativa que eu era O antes, combate. né? Desse combate, né? A astrologia também eu continuo trabalhando, porque é uma coisa que eu amo, sempre gostei, mas alinhada à minha essência e alinhada a esse olhar da nova consciência, né, que eu aprendo através das imersões quânticas, dessas informações que eu recebo dos seres de luz dia a dia na Guia do Mestre. Então, eu olho a informação, eu olho a astrologia, mas desde o ponto de vista da essência, não do ponto de vista da personalidade. E a mesma coisa o tarô, né, que também eu amo, acho lindo, adoro as cartas e elas são divinas. Não, muita gente usa, é muito interessante, mas eu não utilizo essa informação desde o meu ego, né, querendo adivinhar ou ter o poder de poder saber algo do outro. Não, eu uso isso como uma ferramenta de ampliar consciência para o outro quando eu estou conectada, né, como um ser de luz e um canal de luz. E é muito interessante. A Roberta mesmo começou esse processo da gente fazendo um tarô, né? A gente fez o tarô, depois a Minha gente fez a primeira carta terapia. astral, foi a primeira terapia. Depois a gente fez a carta astral e depois a gente fez a iniciação. Tem várias pessoas do processo, do grupo, outras que quando tem às vezes uma questão que é mais pontual, que quer, sabe assim, eu quero uma terapia assim que me abra várias possibilidades, mas que eu não sei de onde eu vou partir. A gente faz o tarô e é muito legal. A pessoa depois vem e fala, nossa, que maravilha, me ajudou muito. Então, assim, eu tenho um feedback super interessante. Hoje é quando eu jogo, antes quando eu jogava tarô, antes do processo, gente, eu saía exausta, tinha pessoas que ficavam dependentes, toda vez me ligando, Roberta, qualquer coisa que queria fazer, queria que eu jogasse tarô, e isso era uma coisa que me deixava até mal, né? Por quê? Porque eu jogava desde o meu ego, não tinha ainda essa consciência. Depois do mestre, quando eu comecei a fazer o tarô a partir, como um canal de luz, é muito diferente, é um trabalho totalmente diferente, me expande, eu fico às vezes até mais expandida do que a pessoa, porque a gente como canal, a gente sempre está conectando luz, então são os seres de luz Sim, é falando através da incrível. gente, usando o nosso corpo e o nosso conhecimento e tudo que a gente sabe, para que a gente possa estar expandindo essa consciência nesse plano de amor a partir de nós como canais. Por exemplo, tem canais de luz aí, o primeiro canal de luz que falou sobre Cryon, que é uma energia magnética, uma energia linda, era um engenheiro mecânico. Por quê? Porque ele tem conhecimentos de engenharia mecânica, então para ele receber informação celestial dessa frequência de Cryon, a informação é belíssima, por isso somos canais. Eu recebo um tipo de informação, por exemplo, de Arcanjo Miguel, por exemplo, de Elmória, e a Roberta, com outro tipo de informação e contenção de informação, recebe também do Arcanjo Miguel uma informação divina, mas dentro da percepção e da forma dela revelando a informação. Por isso que o canal de luz, ser um canal de luz, é uma coisa tão incrível, porque é lindo, porque a gente recebe a informação desses planos divinos através de nós, que somos diferentes uns dos outros. Então, a informação ela vem muito rica, dependendo de toda o conhecimento, de toda a experiência que cada um de nós tivemos e de como nós podemos ver tudo isso com amor. Se você é uma pessoa, por isso que às vezes você vai fazer um trabalho, uma terapia com uma pessoa que aparentemente é maravilhosa, mas tem uma vida completamente conturbada, é muito complicado, porque não tem como a gente se separar, nós somos um. Então, como você está entregando, né, a tua intimidade, né, para um ser que às vezes é como um médico que está lá doente querendo te curar. É muito complicado isso, né? Então, assim, um médico que... É que eu falo, você nunca vai no endocrinologista gordo, né? No Pois é, nutricionista gordo. Você quer um tratamento de emagrecer, você vai lá num obeso.
Você fala, é incoerente. É Por isso que a incoerente. gente fala que até nós temos várias pessoas que fazem como canal de luz as terapias do mestre multidimensionais, que a gente faz pela guia do mestre. Eu sou uma delas, a Rô, e o mestre jamais deixa uma pessoa que não esteja comprometida, fazer essas terapias, quem não esteja realmente comprometido com o seu ser e sabe que não vai receber uma informação desde o ego, E e se a sim pessoa está estiver na comprometido. maionese, assim como mal, o mestre não permite que faça Não a terapia. permite que faça, porque vai Até que estar a pessoa falando se desde o alinha. ego. Exatamente, Porque a pessoa senão vai tem que estar se falando do alinhar ego, não, não desde a essência, como desde a canal, porque essência. somos só canais. E aí, quando começa, e aí é muito importante isso. Até a Rô, só queria pontuar, Rô, você falou até assim que eu recebo uma informação diferente, né, de uma forma. Inclusive, até as terapias multidimensionais, cada um tem uma terapia, por exemplo, a Yara, ela tem transcendendo o ego. A minha é abrindo portais, porque eu canalizo muito com Maria, com Jesus, com Arcanjo Miguel, Samuel, que é do amor. Então, eu tenho muito disso, que é abrindo portais, que é o coração da pessoa, essa conexão com o coração da pessoa. A Rô tem uma da consciência, né? Com a essência da essência Consciência, também, não, não, a minha consciência é multidimensional. multidimensional, isso. Sim, A a tia é tia, por consciência da exemplo, que ela essência. tem consciência da essência. Então, cada um, por exemplo, a Ana tem corpo e essência, porque ela tem muito essa ligação com o corpo. Como ela falou Exatamente. desse engenheiro que recebeu a Cryon, porque cada um tem uma conexão, cada um veio com dons específicos e com uma conexão para determinada, né? Então, cada um é um canal com seus próprios dons. Então, isso é muito legal, isso, a gente ressaltar isso, né, Rô? São potencialidades que cada um tem, né? Então, Potencialidades, potencialidades. exatamente. Eu, quando tinha 18 anos, eu comprei um tarô. Então, assim, eu gosto disso. É uma coisa que vem, Você sabe que a essa minha coisa da filha tá com imagem. essa, né? Eu até vou pedir para ela conversar um pouco com você. A Isabela tá abrindo tarô. Então, porque E aí eu falei, olha, chamado aí que ela eu fazia. sente. Eu fazia isso, eu chegava nas festas com as minhas amigas e abria o tarô e falava tal. Aí eu criei até umas inimizades, porque eu tocava tanto a energia das pessoas, gente, e isso volta pra gente. A nossa vida começa a ficar, às vezes, horrível e você nem sabe por que tá horrível. Por isso, hoje eu Total. faço a terapia da consciência multidimensional. O mestre fala, por quê? Porque no meu trabalho eu comecei a observar como a gente não sabe onde a gente está tocando as coisas, né? As De imagens, não ter essas energias consciência. estão super plasmadas no mundo e você vai falando e vai tocando. O que que acontece? Essa energia volta tudo para você. Então, por exemplo, eu tinha uma amiga minha que estudou comigo, fez faculdade e tal, ela ficava com raiva, ela falava, Roberta, para de ficar falando, né? Porque eu simplesmente, a pessoa vinha, jogava o tarô, né? E às vezes tinha uma amiga nossa que arrumou um namorado, e depois eles brigaram, e aí nós fomos viajar juntas e tal, e chegou lá na viagem, ela estava super triste. Eu falei, não, vamos jogar um tarô, jogamos um tarô. E eu falei para ela, não, você vai ficar com ele, você vai casar com ele, você não sei o quê, tarará. Falei um monte, assim. Aí a outra minha amiga, você é louca, como é que você fala isso para ela? Né? E tal. No fim, ela realmente casou com o cara, ficou com ele, ficou a vida inteira com ele. Mas, sabe, era... a gente não sabe como a gente está, de alguma forma, interferindo, criando, plasmando coisas nos outros, né? Então, e isso não fazia mal para as pessoas, fazia para mim, né? E eu nem entendia que isso voltava para mim, né? Não Então, tinha não consciência. tinha consciência, não tinha Era consciência, né? inconsciente Eu já vi mesmo. muita gente que trabalhou, por exemplo, com astrologia há muito tempo, que é uma coisa assim, super, todo mundo faz isso e tal, mas não faz um trabalho profundo consigo mesmo, não tem, porque naquela época eu não tinha um trabalho de consciência comigo mesma, de limpar meus campos energéticos, porque hoje o mestre, quando a gente faz uma imersão quântica, ele limpa seu campo energético, né? Então a Sim. gente cria como um tubo de proteção para você estar ali. Tem todo um ritual, tem toda uma frequência diferenciada para Oh, você estar trabalhando com o outro. Oi? Me escuta? oi.
Agora sim. Então, hoje eu faço o tarô, mas conectada. Eu não faço mais dessa forma irresponsável, né? De chegar e ir falando e tal. Porque eu sei que isso não é nem bom para mim, nem para quem está ouvindo. Então, E até porque, né, Rô, é, os seres de luz, eles são muito, quando a gente se coloca como canal, os seres de luz, eles são muito cuidadosos aquilo que a gente entrega de informação para o outro ser. Até o mestre, em algumas lives que ele fez ali comigo, que ele falava justamente até isso na questão dos registros acásticos e tudo, uhum, né? uhum, Tem gente, porque voltar. Tem muitas terapias que voltam às outras vidas e terapias mentais que acaba voltando, como eu já fiz várias, hipnose e tudo isso. E até eu tive um caso, vou até falar por mim, um caso essa semana até, de que eu voltei numa vida muito difícil, até com meu pai hoje, e a gente teve foi uma coisa muito bizarra, assim, foi muita dor, né? uhum. E se eu voltasse, aí eu fui falando, uau, para o mestre, né? Como realmente os seres de luz, eles nos preparam Nos para poder preparam. acessar essa informação, para que a gente possa integrar essa informação que a gente acessa com amor. Porque se eu estava falando para o mestre, se eu acessasse essa vida que eu acessei essa semana, numa terapia que eu já fiz, de hipnose, de várias, inclusive já me trouxeram de outras vidas, até no tarô e de outras cartomantes, né, em outras técnicas que eu fiz, se eu, para a psicologia e tudo, se eu voltasse a essa vida sem uma preparação, sem ter essa compreensão, essa vibração hoje que eu recebo, porque eu recebo a informação desde uma vibração elevada que eu estou, que eu fiz um trabalho comigo para poder integrar com amor. Se eu não tivesse recebesse essa informação dessa vida, eu teria morrido de surtada, eu teria querido matar ele, porque é muito lindo você voltar a uma vida onde você era uma rainha, onde você era uma princesa, onde você era, sei lá o que, mais uma coisa. Agora, quando você volta num cenário aterrorizante, num cenário de dor, de maldade, desde a tua mente a gente julga que é uma maldade, que é uma Uhum, dor, porque a gente também não tem consciência por que, que esse ser fez o que fez, ou por que eu fiz o que eu fiz naquele momento, naquela aham. consciência, naquele nível de consciência. Então é muito interessante porque o mestre, os seres de luz, eles são muito gentis, o mestre sempre fala, eles são muito gentis de nos entregar uma informação que é aquilo que a gente está preparado para escutar. Então, quando você abre um tarô como um canal de luz conectada, você vai entregar uma informação que aquele ser está preparado, desde a Exatamente. É que consciência nem dele, a receber essa informação e integrar essa informação, É que né? nem, por exemplo, às vezes as pessoas buscam, né, um cartomante ou saber alguma coisa porque Ó, estão a vivendo. Yara falou aqui, ó, passei por isso e quase pirei. Yara, depois eu te Exatamente, é conto, isso. porque é realmente Então, muito então impressionante. às vezes a pessoa vem buscar um jogo, um tarô, alguma coisa assim, querendo, porque está vivendo uma situação difícil, às vezes um momento, ou porque está numa expectativa tão grande, como você errou, lembra? Você estava numa expectativa muito grande Nossa, naquela época em relação a um relacionamento. Então, assim, e nossa. outras, às vezes. Então, quando você está conectada, quando você está como um canal de luz, você, na hora que você vai jogar o tarô, a hora que você joga, você não vai ver as cartas como exatamente elas representam o que está escrito no livro, Sim. sabe? Ao pé da letra. Eu sinto a energia daquela mandala ali na minha frente e sinto como esse ser está
criando expectativas ou não, se ela está vendo a situação desde o coração dela ou não. Então, é uma percepção daquilo. Então, para poder ir falando a respeito de cada tema, não sou eu, mas são os seres de luz através de mim, com Sim, muito isso é amor, lindo. né, para ir colocando para aquela pessoa a situação. E aí a imagem do tarô é muito legal, porque elas são muito claras, né? Porque são arquétipos de imagens. Então, outro dia mesmo eu estava lendo um tarô e a pessoa, assim, eu via que ela tinha uma grande expectativa com relação a um relacionamento. E aí, na casa do relacionamento, cai justamente essa carta, né? Vamos lá, vamos mostrar aqui. Esta carta. O que significa? Qual que é a Olha a carta? carta, o que Uma que é? caveira, morte. Que é uma caveira, que é a morte, que é. Então, assim, não é que a pessoa que está com ela morreu, não é isso, mas energeticamente falando, até para essa pessoa que está recebendo a informação, se ela está jogando esse tarô quântico comigo, é porque existe um propósito dos seres de luz. Né? Porque ela não vai se Sim, corresponder com nada a é por minha energia acaso, por nada um é. acaso. Então, como eu vou passar essa informação? Então, assim, na verdade, existe aí todo um processo de limpeza, de transformação que ela tem que fazer na forma dela se relacionar com esse ser, né? Ou encerrar algum ciclo que não foi encerrado, né? Porque senão a pessoa fica presa nessas energias. E se ela vê essa carta, e se essa energia está ali plasmada nesse momento, com certeza essa imagem vai ajudá-la, né, a nessa relação, ou a mudar a relação, ou a encerrar a relação. Porque daquela forma não está boa, tanto que ela está passando por um momento de sofrimento. Mas a imagem em si, arquetípica, vai calar lá no fundo. Às vezes a gente precisa da imagem. Né? Às vezes vem no sonho uma imagem, a gente não Vem para entende. validar, Mas né? ela Vem para vem para. validar algo que já está Exatamente. ali, né? Ela vem para revelar, ela revela, né? Ela revela num nível mais sutil, né? Não é algo, não é isso exato, mas ela vem para começar a criar em você uma aceitação, uma possibilidade de mudança naquela área, porque às vezes você não tem, você quer aquilo, teu ego está ali e você está fechado para aquilo. Então, se você não vê uma imagem, você não consegue dar um passo. Né? Como você vê uma foto, que nem quando assim, você sabe que está acontecendo alguma coisa, você tem certeza, mas na hora que você vê, é totalmente diferente. É ou não é? É, Quando você total. vê, assim, eu Total. sei que eu estou sendo traída, né? Mas eu não vi, me disseram. Mas se você olha e vê a cena, o que você vai fazer? Você sabe. Então, mas quando você vê, é diferente. Às vezes você nem vai fazer nada. Depende de como você se lida com a imagem, com a situação. Né? Mas que a imagem te ajuda, muitas vezes ajuda, ela revela, né? Por isso a imagem ela é como a fotografia, vai revelando para a gente a verdade ou aquilo que a gente está sentindo, né? Então o tarô é Até as mensagens das nossas canalizações. A gente pergunta para o mestre, ele fala, pergunta na luz. pergunta na Aí quando luz. a gente escreve, plasma Aham, isso, você não tem como exatamente. negar. Não, porque Porque é uma coisa que está ali plasmada, você escreveu, porque se a gente não acredita nem na gente mesmo, não vai acreditar nele, o mestre fala sempre exatamente, isso. E aí, quando exatamente. você plasma aquilo ali, que você lê e fala, uau, isso aí tá. Realmente, não tem como você negar, né? Não Não. tem. Não, porque você está recebendo os avisos, né? Você está ali, a sinalização está sendo feita para você. Você acredita ou não, mas ela está ali, né? Então, é muito interessante, é muito, para mim, eu me encanto, porque eu sou uma geminiana, eu sou que nem uma criança, eu adoro esses jogos, né? Então, o jogo, o tarô, a astrologia, tudo isso são jogos, a gente brinca, né? De uma forma lúdica, com as nossas sensações, né? E através da imersão e da conexão, né, com seres de luz, a gente vai falando, brincando, mas falando das coisas mais sérias, né? E trazendo à tona a consciência esse momento, né? Essas oportunidades que a vida vai nos dando. Então, eu gosto muito de fazer essa terapia da quântica do tarô, por conta
desse olhar amoroso, né, que a gente tem para essas imagens, que são tão antigas dentro de nós, que estão conectadas com a nossa ancestralidade, mas que vão nos revelando também essas estruturas internas que a gente precisa ir aí modificando, transmutando, vendo com outros olhos, né? Total, que legal. Nossa, eu lembro que eu estava ouvindo esses tempos a minha terapia, mas eu estava tão cheia de expectativa e estava tão carregada que eu nem te deixava falar. Eu comecei a ouvir, a falar, como assim? Eu quero ouvir o que a Roberta está falando. Eu mesma não deixava você falar. E aí eu consegui, mas foi muito bonito eu ver toda essa mudança em mim mesmo, né? Porque é muito legal isso, né? O quão Não, inconsciente eu estava e criando expectativa em cima de tudo e por isso, tentando convencer aquilo que você me falava, eu tentava convencer ainda botando do meu jeito. então, por isso que a gente grava essas terapias, né? A terapia É do mapa, muito do legal. mapa astral, do tarô, Mas são como era gravadas. perfeito. Por quê? Porque a gente precisa, às vezes a gente vai em alguém para saber algo da gente mesmo, mas a gente está precisando se ouvir também. Naquele momento, acho que você estava também precisando falar, precisando expressar. Então, era o teu momento também de começar a expressar, 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 e isso ficou gravado. E, lógico, se você é uma buscadora como você é, né? Você vai depois ouvir, vai falar, uau, que bom, como eu consegui, né, esvaziar tudo isso e ir mudando e transformando a minha vida, né? Então é muito legal, é muito lindo, porque um trabalho de ascensão, gente, ele não para. Ele é de ascensão, ele é eterno, não tem tempo, é sempre. Né? A gente sempre vai estar fazendo. Eu gostaria de ter também essas minhas. Quantas. Eu já fui buscar tanto Eu fora, também. né? E a diferença da terapia quântica é que você, quando você pensa que você está indo buscar fora, você está buscando dentro, porque o canal de luz ele traz uma informação que está dentro de você. Né? Então, nisso, eu fico muito feliz de estar sendo uma terapeuta quântica, porque eu não estou entregando uma informação que está em mim, mas sim uma informação que está dentro de cada coração. Né? E que a pessoa não tem ainda a consciência de poder decifrar essa informação. Então, se Sim, a pessoa chega para mim desde a mente e diz, ai, não, mas tudo que você falou não aconteceu. Não aconteceu porque você não abriu o seu coração, né? Porque a potencialidade está lá, né? Mas não sou eu que tenho, não sou eu que vou agir por você, né? Você às vezes não se acredita, não se acha merecedor. verdade. Então, como você vai fazer valer essa potencialidade que você tem para que as coisas aconteçam? Eu conheço pessoas que têm um mapa maravilhoso. Você olha e fala, nossa, a pessoa vai ser extremamente. Meu, a energia fica ali parada porque a pessoa é tão mental que ela não consegue dar um passo à frente, ela não consegue ir além, ela não consegue legitimar e integrar no corpo dela toda a potencialidade que ela tem. E não vai ser eu que vou fazer isso. Cada um é que tem que fazer a sua tarefa. É como o mestre diz, ele apenas nos sobe na luz e nos leva a esse lugar onde nós podemos acessar essa consciência. Agora, você vai acessar a consciência e vai atuar a partir dessa consciência, vai depender de você. Não depende do mestre. Porque ele não vai te obrigar, não vai te falar, não. Você é que tem que pôr em prática a informação que você recebe, né? Então, é a mesma coisa com o tarô quântico, com a astrologia quântica. Você pode ter todo o nível de possibilidade, você pode ter, tua essência pode estar aí gritando para que você realmente transforme a sua vida. Mas se você não quer fazer isso, se você não tem lá dentro de você um compromisso com o seu ser de luz, não dá, não adianta, você vai morrer aí da mesma forma, não tem como. Você vai ficar nesse plano denso e vai ter que vir uma outra vida para poder viver essa experiência desde essa outra conexão. Então, o convite Total. aqui é para que você mude e entre nessa energia e desse salto de consciência, né? Então, através dessas terapias, a gente tem como ajudar a esses passos serem dados, serem alcançados por você. Mas nós não podemos fazer mais do que isso, né?
Porque a gente não Verdade. pode tocar na tua energia, não pode fazer por você, eu não posso fazer pelo meu filho, nem pela minha filha. Eles é que têm que querer. Cada um tem que sacar a sua força para fazer sua própria tarefa. O Exatamente. processo de ascensão, ele não é negociável Não. e É ele é intransferível. Ele é intransferível. intransferível, É porque é intransferível. cada um com si. Você A sabe gente que morre só, a gente morre só, a quando eu gente era fazendo a sua pequena, própria tarefa. eles falavam, né, que um dia iam chegar discos voadores no planeta Terra e iam levar as pessoas que estavam prontas. Eu lembro disso, assim, sabe? E que a gente ia para outras galáxias, e aí, só que assim, a gente tinha que entrar na nave com a roupa do corpo. E que talvez a gente fosse ver pessoas assim, filhos, pais, mães, querendo entrar nessa nave e não iam poder entrar. Você acredita? Isso chegou para mim, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. Alguém me falou, me contou essa história, eu falava, gente, que louco, né? Tal. Hoje eu entendo, é isso mesmo. Nós, quando estamos num outro nível de consciência, quando a gente consegue acessar o nosso Total. coração, a gente está dentro dessa nave, né? Dessa nave maravilhosa que está conectada ao cosmos, né? A grande sabedoria universal. Só que tem gente e você entra nesse lugar, você tem que soltar tudo, você não leva nada, você não leva roupa, você não leva Hum, coisa, você não leva desapego nada, de você só leva total. você mesmo. E você pode ver gente ali fora querendo entrar nela e a pessoa não alcança chegar, ela não tem energia para Não, chegar nesse lugar. É exatamente não. isso que eu sinto que acontece hoje, né? Então, são frequências, são dimensões de consciência que a gente acessa se a gente quiser, mas a gente tem que querer dentro do nosso E tem coração. livre-arbítrio, e Deus é tão maravilhoso, o universo é tão maravilhoso que nos deu o livre Arbítrio, arbítrio. Nós exatamente. escolhemos exatamente tudo, tudo, Tudo. Tem, absolutamente tudo a gente escolhe, né? A gente escolhe vibrar na luz ou vibrar na escuridão, a gente escolhe acreditar ou não acreditar naquilo que a gente sente, ouvir a gente escolhe. É, é de- tudo é escolha em todos os momentos, né? É muito perfeito mesmo, que é o poder, a centelha divina que nós temos, que é da criação. Nós criamos e decidimos criar o que a gente quiser, e é né? muito legal isso, é que nem, por exemplo, desde essa metodologia a gente aprende que todas as situações, as oportunidades que a gente vive, tudo é uma oportunidade. Tudo é Então, perfeito. tudo é perfeito. Então, como uma carta de tarô, quando você tira uma carta, exatamente assim, por exemplo, eu vou e tiro. Então, aparece essa imagem, vamos pôr aqui. Então, essa imagem para esse momento quer me dizer algo. Eu posso receber essa imagem como uma coisa negativa, ficar com raiva. Nossa, que é isso, né? Uma roda, né? Com esse bicho aí, eu posso interpretar ela de uma maneira, assim como alguém chega para mim e fala: Roberta, faz isso para mim, né? É uma imagem de alguém na minha frente falando comigo de uma determinada maneira. Eu posso receber essa pessoa e essa situação dependendo de como eu estou vibrando dentro de mim. Né? Então, a vida é assim, né? As imagens, né? Independente quais sejam das cartas, né? Pode ser um sol, pode ser uma roda em cima do mar, né? Pode ser qualquer imagem, pode ser a Roberta me falando com amor, ou pode ser alguém chegando aqui gritando comigo. São imagens, são projeções do que eu estou sentindo dentro de mim. Eu é que preciso compreender que a forma de eu me relacionar com isso vai depender de como eu estou dentro de mim. Se eu olho para isso com amor ou se eu olho com raiva e com dor. Com dor. Total, Rô. É isso aí. É muito mais profundo do que a nossa mente consegue imaginar, né? Alcançar. É só realmente sentindo, sentindo É um mesmo. sentir, é um sentir. E a gente tem tudo, nossa, a Tem gente tem tudo. todo, a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para a gente poder avançar,
no nosso caminho de despertar de consciência, né? Tudo, tudo, Total, tudo. É só a total. gente poder olhar com amor para isso. Olhar com Então, profundidade. eu sou muito grata ao tarô, porque ele me chamou de alguma maneira quando eu era menina, e essas imagens, de alguma forma, sempre me levaram a buscar mais um pouco dentro de mim, mais um pouco, mais um pouco. E hoje eu E que, sou super feliz de poder trabalhar como terapeuta quântica, poder utilizar essas imagens também nas terapias, não ô, só o Rô, tarô. e é legal porque você teve todo esse recorrido aí, esse caminho onde você também fazia as terapias desde a mente, teve essa experiência de se sentir no outro dia, ai, que eu estava pesada e tudo. Porque aí você consegue também ter a diferença do que é fazer uma terapia desde a essência conectada e o que é fazer uma terapia desde a Nossa, mente. eu já fiz E é todos os muito tipos legal de porque terapia. você tem isso, né? E até para poder auxiliar muitas pessoas que chegam, por exemplo, a esse processo e que fazem esse tipo de trabalho desde a mente. Então é muito E legal, nada é por acaso, né? não, Tudo e é eu uma vou até contar, experiência que você tem. eu fui tendo, assim, muitos sinais, sabe? Até uma vez, eu tinha o meu escritório de advocacia em Valinhos, e eu montei, fiz uma decoração que era assim, sabe? Ele era o escritório de advocacia, mas também eu dava curso de tarô naquela época, eu Era também fazia multiuso. multiuso, e eu fazia mapa, eu tinha uma terapia que era mapa astral com tarô, sabe? Tudo junto, assim, e tal. E aí eu lembro que uma vez foi engraçado, né? Eu estava fazendo psicologia e eu tinha lido um tarô para uma amiga minha da psicologia. E ela me indicou uma pessoa para conversar comigo. E aí eu fui para o escritório e preparei toda a sala, assim, como se fosse uma sessão de tarô, sabe? Foi muito Ah, eu acho que você me engraçado. contou Eu essa história. contei isso e Para mim, sim. preparei a sala, assim, como se fosse uma sessão de tarô e tal. Aí a pessoa chegou no meu escritório para E ela era para consulta advogado, e, né? e aí ela queria me contratar como advogada. Foi a coisa mais engraçada. Só que aí ela falou, foi muito lindo, porque ela falou assim para mim: Nossa, eu amei você. Eu já fui em 3 advogados, mas você tocou no ponto. Eu acho que era isso que eu estava precisando. E aí foi muito legal. Foi uma cliente que depois ficou minha amiga. E ela também fez iniciação com mestre e tudo, foi muito linda ela. Então, assim, a minha vida sempre teve misturado, sabe? A minha profissão com o meu caminho de ascensão, né? Quando eu fazia prova de direito, eu estudava astrologia, eu adorava, e tirava 10 na prova de direito sem estudar nada, só estudando astrologia. Então, assim, eu sempre misturei muito essas coisas todas, né? E no fim, hoje, eu adoro, porque eu faço isso como um canal, com uma energia, na guia do mestre, e faço com amor e com muita consciência e responsabilidade de que eu não tenho a verdade, não sou eu que estou falando, na verdade são os seres de luz através de mim, e eu sou muito grata a eles por me utilizarem como um canal nesse plano de terceira dimensão. Que lindo, Rô, que lindo. Amei a live, super, super bacana e muito profunda. É muito legal. É essa diferença mesmo desse teu trabalho é algo muito, muito especial. Eu mesmo já experimentei, né, essa terapia e por isso que eu falei para a gente falar hoje, assim, porque as pessoas têm muito essa coisa desse um pré-julgamento de um tipo de tarô, de um tipo de terapia, né? Como você expôs aqui, já passou para a gente a diferença de fazer essa terapia conectada na luz, o quão importante é essa terapia, o quão pode nos auxiliar essa visão arquetípica, essa conexão, E né? até Desde essa conexão profunda. uma pessoa que me ajudou muito a integrar que essa informação do tarô é extremamente poderosa a partir da luz foi a tia, né? Porque a gente trabalha muito junto com a astrologia e ela mesma vai me mostrando como quando eu utilizo o tarô, né, para fazer essas leituras conectadas, como a informação é poderosa,
né? A gente já teve muitas experiências e realmente é muito incrível a informação que vem, né? Através de mim como canal, utilizando o O tarô. tarô. Que legal. Então, é isso. Poderoso. Todos aí estão Poderoso. convidados a Ai, que experimentar. linda. Que linda. Obrigada, Rô. Foi muito bacana, conteúdo super bacana. Vai ficar gravada essa live aqui no IGTV, gente. Então, quem quiser assistir novamente ou compartilhar, né, vai ficar tudo ali registrado. A gente vai subir também no canal do Mestre Juan de la Luz, onde tem um material muito vasto, muito rico, um conteúdo super bacana, várias entrevistas com o mestre, vários testemunhos sobre esse processo de despertar, de ascensão. Então, confiram também o Instagram do mestre, é Juan de la Luz Oficial. Ali também tem bastante conteúdo bacana, bem rico. E a gente está aqui também para tirar as dúvidas, conversar com vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a metodologia, sobre as terapias multidimensionais, que é super bacana, qualquer um pode fazer, não precisa já ter feito iniciação, não. Qualquer um, você pode presentear uma pessoa, as terapias multidimensionais, tanto as terapias com o mestre, tanto o tarô, quanto carta astral, todas são feitas online. Então, é muito importante saberem isso, porque você pode tanto presentear quanto fazer para você, ou presentear qualquer pessoa no planeta, pode fazer, pode ter acesso a essa metodologia e a essas terapias, tá bom? Rô, Obrigada, Rô. obrigada, Obrigada pela um beijo. oportunidade. Um Te beijo, amo. Um beijo. obrigada, te amo. Te Obrigada, amo. obrigada, Tchau. Adri, por estar sempre aqui com a gente, viu? Pela tua Obrigada, Adri. Obrigada a constância todos. nesse processo com você mesma. Um beijo Obrigada a a todo mundo. Um todos. beijo. Tchau, tchau. Tchau.